Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo 13. E nós vamos ler juntos do versículo 14 até o 19. Eu estava olhando aqui pensando, 11 e tanto da noite, esse tanto de crente na igreja. Depois que falam que a gente é fanático, a gente tenta dizer que não. Eu falei, pastora Leila, um bando de fanático essa turma. Glória a Deus. Eu creio que vai chegar o dia onde muito daquilo que nós consideramos o padrão será mudado por conta de uma fome cada vez maior, que atrairá também uma glória cada vez maior. Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 13, eu vou ler do 14 até o 19. O texto sagrado diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Deixa esse texto aberto um pouquinho. Eu queria iniciar perguntando a você: quem determina a quantidade de vitórias que você vai ter? Durante muito tempo, alguns de nós temos acreditado que esse é um gesto de decisão unilateral da parte de Deus. De acordo com esse texto e com vários outros pelos quais nós vamos percorrer, quem determina a quantidade de vitórias que terá é você mesmo. Eliseu recebe a visita do rei Jeoás, o rei de Israel. Provavelmente uma visita social. Eliseu estava enfermo, já muito idoso, nas minhas contas, para ele ter profetizado durante o reinado de vários reis. Nas minhas contas, mesmo que ele tenha começado cedo no ministério, ele tem que ter pelo menos uns 80 anos de idade nessa época. O rei Jeoás vem praticamente para uma visita de despedida. Essa é a última ação, ou registro do último ato de Eliseu que nós temos na palavra de Deus. Logo depois disso, ele vai falecer. Provavelmente esse homem não veio com nenhuma expectativa específica. Provavelmente veio só para essa visita social. Mas Eliseu, ainda que velho, alquebrado, ele se posiciona e se permite ser uma bênção de Deus na vida desse homem, um instrumento profético. O que me ensina que não importa o tipo de luta que eu e você estejamos enfrentando, isso não é desculpa para que a gente deixe de abençoar as pessoas que passam pela nossa vida, mesmo em momentos de luta e dificuldade. E é nessa hora que Eliseu diz para ele: abre a janela que dá para o oriente. Provavelmente a direção para onde o inimigo estava acampado. Havia uma guerra que já vinha durando gerações contra os sírios. Samaria, capital do reino do norte, estava muito próxima da Síria. Era um inimigo forte naquela época e eles estavam em guerra. Eliseu diz: abre a janela, o homem abriu. Ele diz: pega um arco e flechas, o homem pegou. Ele diz: atira, e o rei de Israel atirou. E é no momento que atira que Eliseu libera uma palavra profética. A palavra era: essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Nós sabemos que isso é o que hoje nós classificamos de um ato profético, de uma encenação para o reino espiritual. Porque é lógico que aquela flecha não ia se transformar numa espécie de um míssil, cair no arraial do inimigo, destruí-lo.
Provavelmente, de forma literal, a flecha não foi muito mais longe do que o quintal da casa de Eliseu. No entanto, no reino espiritual, aquilo era uma declaração. No reino espiritual era um posicionamento, algo que eu e você precisamos também aprender, a nos posicionar, a declarar e expressar a nossa fé, a nos apropriarmos de uma palavra que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Por favor, diga amém. E quando o homem lança a flecha, Eliseu libera a palavra é muito específica. Ferirás os ciros em Afeca até os consumir. A provisão de vitória liberada nessa palavra era de uma vitória completa sobre o inimigo. Era para aniquilá-lo de uma vez. Não era para continuar o que já vinha se repetindo desde gerações anteriores. Israel vence um pouco, daqui a pouco a Síria se fortalece e reconquista o terreno perdido. Daqui a pouco Israel se levanta e ficava nessa coisa que nunca se resolvia. O Senhor fala através de Eliseu para Jeoás: eu te dou a condição de resolver esse problema de uma vez. E quando essa flecha foi lançada, essa era a declaração profética. Agora Eliseu vira para o rei e diz: atira no chão. Eu imagino que o rei entendeu que isso era uma continuação do ato profético. Eu imagino que o rei entendeu que aquilo não era porque havia algum sírio escondido debaixo da terra. Mas era uma encenação, e ele fere a terra uma, duas, e ele para na terceira. E é quando ele para que o versículo 19 diz que Eliseu ficou muito indignado. Na verdade, essa tradução da versão atualizada, muito indignado, ela está bem polida. O original hebraico sugere que ele ficou muito irado, muito bravo. Eliseu fica muito indignado com um motivo. E ele externa isso. Ele diz: você tinha que ter ferido o chão 5 ou 6 vezes. Se você tivesse ferido o chão 5 ou 6 vezes, você ia ferir o inimigo até o consumir. Mas ele diz: já que você feriu 3, você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Eu repito, quem define a quantidade de vitórias que terá não é Deus de uma forma unilateral, é você com o seu posicionamento de fé em cima de uma palavra já liberada por Deus. A provisão que Deus tinha para esse homem era muito maior do que aquilo que ele experimentou. E normalmente eu e você temos a inclinação a tentar separar 2 tipos de crente: aquele que acredita e aquele que não acredita, o que crê e o incrédulo. Mas deixa eu te dizer, tem muita gente que não está nem no extremo de não acreditar e nem no outro de realmente ser considerado um camarada que creu muito. Tem gente que está aqui no meio. Ele até crê, mas ele crê para algo menor do que aquilo que Deus tem. Ele até acredita, ele não descrê totalmente, mas ele também só não crê totalmente naquilo que Deus está falando. Tem muita gente limitando uma provisão divina que era muito maior do que a realidade da sua própria conquista. E as pessoas acabam fazendo isso por conta de uma atitude, por conta de um posicionamento. Quando eu olho para esse texto, eu percebo algo: não basta eu e você termos uma palavra profética. Nós precisamos entender o que é a interação com o ambiente profético. Por exemplo, em Gênesis 18, 19, Deus fala para Abraão: eu escolhi para que você ordene a sua casa, seus filhos depois de si, para que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E a palavra termina dizendo assim: para que eu faça vir sobre Abraão o que eu tenho falado sobre ele. Deus está dizendo: Abraão, eu tenho prometido coisas a você, mas para que o que eu falei se cumpra, você também vai ter que fazer a sua parte. Não espere que apenas porque eu liberei uma palavra que tudo vai se cumprir de forma automática, sem que você tenha nenhum nível de interação ou de responsabilidade. É isso que Deus está dizendo lá em Gênesis 18, 19. Isso não é apenas uma verdade ou uma realidade da antiga aliança, do Velho Testamento. Em 1 Timóteo 1, 18, a instrução de Paulo ao seu discípulo é: de acordo com as palavras que foram ditas a teu respeito, de acordo com as profecias ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Sabe o que ele está dizendo, Timóteo? Não adianta ter palavra profética liberada. Você tem que ter um posicionamento, você tem que aprender a lutar por aquilo que Deus disse que faria na sua vida. Porque uma promessa de Deus não significa um cumprimento automático. Há necessidade de uma interação de fé, há necessidade de uma cooperação com Deus para que a gente possa viver aquilo que Ele vai fazer. O problema é que nós temos aqui 2 figuras muito distintas, se contrastam. De um lado nós temos Jeoás,
que está jogando no time dos conformados. Qual é o time dos conformados? Aquele que diz, 3 está bom. Eliseu está indignado, dizendo, Deus tinha mais do que 3 vitórias para você. Mas a atitude dele é, 3 está bom. E eu olho para muito crente que tem agido mais ou menos dessa forma. Em vez de crer que Deus tem uma solução completa para o seu problema, parece que ele sempre crê para algo menor. Para que lutar pela restauração completa do casamento? Alguns estão lutando apenas para ter uma sobrevida de uns anos a mais. Outro dia eu falei com o irmão, querido, vamos crer por um milagre. Ele falou, milagre, pastor? Se eu conseguir aqui uns 10 anos que esse casamento dure mais um pouco, só para terminar de criar meus filhos já está bom. E tem muita gente que, consciente ou inconsciente, sempre está crendo para algo menor do que aquilo que Deus deseja fazer, ou até mesmo do que aquilo que Deus prometeu fazer. Gente que se conforma com menos. Gente que simplesmente olha para algo menor do que Deus planejou, ou até mesmo prometeu e diz, está bom aqui. O verso 25 nos mostra que depois da morte de Eliseu, o rei Jeoás venceu os sírios apenas 3 vezes. E quem decidiu a quantidade de vitórias que teria não foi Deus. Qual era a promessa de Deus? Você vai ferir o inimigo até o consumir. Só que Eliseu, depois da 3ª flechada, diz, então feririas os sírios até os consumir. A provisão era essa, mas agora só vai ferir 3 vezes. Sabe o que ele estava dizendo? Você acabou de comprometer uma provisão de um nível de vitória muito maior para algo menor do que aquilo que Deus sonhou e planejou. Mas nós temos do outro lado, se por um lado temos aqui um homem limitando a ação de Deus, porque é isso que o conformismo faz. Ele limita aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. De outro lado, nós temos Eliseu jogando outro time. É o time dos inconformados. E eu e você precisamos entender a importância no plano espiritual de não nos conformarmos com nada menor ou inferior do que aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu fico me perguntando, será que a maioria de nós consegue entender o quanto nós poderíamos liberar da parte de Deus, não só nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, para toda uma geração, se nós tivéssemos a postura correta? Há um grito no meu coração desde a minha adolescência, que ele encontra eco nas palavras de Gideão. O anjo de Deus aparece para Gideão. Você consegue imaginar o que é um anjo de Deus aparecer para você? Porque às vezes a gente lê a Bíblia sem pensar o que é estar naquele lugar. Eu gosto de ler a Bíblia me colocando lá dentro da história. Eu não consigo ler isso e ver um anjo aparecendo para Gideão e imaginar só o vizinho estendendo a mão de manhã, bom dia, e você estende a mão de volta, bom dia, como se não fosse nada demais. Querido, um anjo de Deus apareceu para o camarada. Você teria coragem de falar qualquer coisa para o anjo? Mas Gideão retrucou o anjo. Quando o anjo aparece e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão não sei nem se pensou, talvez foi mais uma reação do que um ato planejado. Gideão olha para o anjo e diz, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? O que é isso? Isso é o grito de um inconformado. É alguém que nem pensou, só transbordou o que estava do lado de dentro, só botou para fora aquilo que sentia. E isso é o brado de um inconformado. Se o Senhor é conosco, cadê os milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, por que é que nós não estamos vendo o sobrenatural? Se o Senhor é conosco, por que a coisa está tão natural ou tão medíocre? E ele não está brigando com o anjo, mas ele está botando para fora o desabafo de alguém que anseia por mais. Agora pergunta, por que é que você acha que Deus escolheu Gideão? Tem gente que acha que Gideão era um inconformado só porque Deus o escolheu. Eu te digo, a palavra de Deus me mostra justamente o contrário. Deus o escolheu porque viu nele um inconformado. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para esses. Ele não vai se revelar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu, onde estão aqueles que vão me levar a sério, onde estão aqueles que de fato vão acreditar no que eu posso fazer. E quando Deus começa a encontrar essas pessoas, Ele diz, eu vou me mostrar forte para você, eu vou me mostrar forte para você, eu vou me mostrar forte para você. E Deus achou em Gideão alguém que dizia, é ruim que eu vou viver uma vidinha comum, simples, natural, sem as marcas ou evidência da ação e da manifestação do poder de Deus. E algo acontece na vida desse homem.
justamente por conta de uma atitude de quem diz: eu me recuso a viver algo menor, inferior do que aquilo que Deus sonhou ou do que aquilo que Deus planejou. Então eu e você podemos, através desses textos, entender tanto o poder do conformismo, que limita, como também podemos entender o poder de um inconformismo, de uma atitude de quem clama dizendo: Deus, eu quero mais, eu vou viver mais, eu vou experimentar mais, eu desejo mais, não porque eu quero te dizer o que fazer, mas porque eu entendo o que o teu coração quer fazer e qual é o nível de cooperação que o Senhor está procurando em nós. Eu vou jogar no time dos inconformados. Eu tomei essa decisão há muito tempo. E quando eu olho para Eliseu, eu percebo que pela palavra de Deus nós podemos traçar todo um perfil de comportamento dele. Como que Eliseu aparece na história bíblica? Não dá para desassociar a vida e a história de Eliseu da história de Elias. Elias desistiu do seu ministério. Quando ele entra naquela caverna em 1 Reis 19, ele declara para Deus: Senhor, melhor me é morrer do que viver. Basicamente ele está dizendo para Deus: deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora. E deixa eu te dizer, cuidado com aquilo que você ora, cuidado com aquilo que você declara, cuidado com aquilo que você pede diante de Deus. Porque Deus olhou para Elias e falou: beleza, eu aceito sua carta de demissão, mas primeiro vai cumprir um aviso prévio antes. E Deus diz: enquanto cumpre o aviso prévio, você tem algumas últimas tarefas. Em primeiro lugar, o Senhor diz para ele: vai ungir Jeú, rei de Israel. Segundo, vai ungir Azael, rei da Síria. Terceiro, o Senhor diz: ungirás Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que você vai ver isso na Bíblia, alguém sendo ungido no lugar de outro. Agora, por que Eliseu tinha que ser ungido profeta no lugar de Elias? Porque Elias falou para Deus: estou fora, estou vazando. Deixa eu te dizer uma coisa, no reino de Deus, as coisas são tão sérias que até para desistir, o cara tem que ser responsável e achar um substituto. Nós não podemos tratar a obra de Deus de qualquer forma. E Elias aceita uma parte do que Deus falou. Porque ele não ungiu Jeú, rei de Israel. Ele não ungiu Azael, rei da Síria. Quem teve que fazer isso depois foi Eliseu. Elias não fez. Ele vai direto e joga um manto em cima de Eliseu, como quem diz: é contigo, velho, estou fora. E Eliseu, irmão, age de uma maneira impressionante. Começar o ministério do zero já é um desafio. Agora, substituir um cara top como Elias, meu irmão, é outra conversa. Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento. Você consegue entender o que é começar assumindo o lugar de alguém que brilhou da forma como ele brilhou? O camarada acabou de sair do Carmelo, de um desafio de deuses, onde vê uma geração cair de joelhos em terra, depois de descer fogo do céu, gritando: só o Senhor é Deus. E você tem que entrar e substituir um camarada desse? Será que dá para dar um friozinho na barriga, para tremer as pernas ou não? Por que você acha que quando Deus fala com Josué a respeito de substituir Moisés, Deus tem que ficar repetindo para Josué: não temas, não te espantes? Porque quem, em sã consciência, no lugar de Josué, não estaria com medo? Só que Eliseu em nenhum momento demonstra esse tipo de inquietação, de preocupação, de temor ou receio. Quando Elias joga a capa, ele praticamente age como quem diz: estou dentro. Ele desfaz do seu trabalho, ele interrompe imediatamente a sua atitude de estar servindo na lavoura, né, com o arado que os bois estavam puxando. Ele faz um sacrifício ao Senhor, faz churrascada com os amigos de despedida e diz: partiu, vamos para o ministério. E a partir desse momento, pensa num camarada que está sonhando grande. Pensa num cara que não se contenta com pouco. Chega o dia de Elias ser levado por Deus, e todo mundo sabe. Aliás, pensa numa turma que não sabe guardar segredos, são os profetas. Elias sabe, Eliseu sabia. Em cada um de 4 lugares onde eles passaram, a Bíblia diz que os filhos dos profetas procuravam eles dizendo: você sabe que é hoje que o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a tua cabeça? Eliseu dizia: eu sei, calai-vos. Então eles estão em Gilgal. E de repente Elias diz para Eliseu: fica aqui, que o Senhor me enviou a Betel. Eliseu olha para ele e diz: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Isso é na tradução da Bíblia da linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria. Versão street, que é mais descolada. Então ele vai a Betel e Eliseu está na cola. Depois de Betel ele diz para Eliseu: segura a onda aí, rapaz.
o Senhor me mandou a Jericó, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. E eles vão a Jericó. E de repente chega um momento onde Elias diz para ele, agora segura a onda aqui, que o Senhor mandou ao Jordão. Tão certo como vive o Senhor. Imagino que a hora que Eliseu começou a falar, Elias, pelo menos eu me colocando no lugar dele, imaginando o que eu faria, essa é a cena que eu penso. Elias deve ter olhado para ele e já ter arremedado o menino. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Na minha leitura, eu imagino um Elias irritado. Primeiro, porque ele tinha um temperamento mais explosivo. Segundo, a maneira como ele fala com Eliseu. Ele olha para Eliseu e diz, que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Eu sei que alguns de vocês lê diferente. Alguns lê, meu querido, está faltando alguma coisa. A minha leitura não é essa não. Que queres que eu te faça? O que é que está faltando, garoto? Que você não me dá espaço, não dá um pouco de privacidade, não me deixa só nas últimas horas. O que é que eu não te dei ainda? E essa é a deixa que Eliseu parecia estar esperando o dia inteiro. Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Quando a maioria teria medo até de encarar, substituí-lo, Eliseu olha para ele e diz, eu não quero só continuar o que você começou, eu quero ser 2 vezes o que você foi. Sabe o que é isso, irmão? É alguém que joga no time dos inconformados. Há várias formas da gente avaliar isso. Eu vou dar uma opinião, não é doutrina agora, minha opinião, minha leitura. Eliseu está olhando para Elias dizendo mais ou menos o seguinte nas entrelinhas. Meu amigo, se você quis cair fora e apresentou sua carta de demissão, se o patrão lá em cima aceitou ainda que te botou de aviso prévio e deu algumas últimas tarefas, isso é entre vocês, eu não vou nem me meter. Mas se você acha que eu vou anular o meu próprio chamado e o propósito de Deus na minha vida só para viver como seu estepe, você está enganado. Para mim é uma honra cobrir a sua se você está caindo fora, desde que isso não anule o meu chamado. Então é o seguinte, eu só entro nessa se for para viver o meu ministério profético e o seu junto. E como o meu não vai ser em nada menor do que o seu, eu quero ser 2 Elias, não só. Agora pensa comigo. Até o Elias olha para ele, o cara está acostumado a ver milagres, sobrenatural. Elias olha para ele e diz, dura coisa pediste. O que Elias está dizendo? Abusado você, rapazinho. Elias está dizendo, está querendo muito. Elias está dizendo, em outras palavras, até eu estou achando difícil essa parada rolar. Mas Elias joga a batata quente para Deus decidir. E diz para Eliseu, se me vires quando for tomado de ti, assim será, senão não. Quando eles chegam no Jordão, você lembra qual foi o último milagre de Elias? Ele pega a capa, fere o Jordão, e a Bíblia diz que as águas se abriram. Irmão, você consegue imaginar uma cena dessa? Eu acho que tem crente que lê a Bíblia, imagina o cara passando o Jordão a pé enxuto, como se atravessa a rua na faixa de pedestre. Eu não consigo me imaginar passando sem nenhuma emoção, como se fosse algo comum. Uma geração que era de Josué viu esse milagre, ninguém mais tinha visto. Agora Elias e Eliseu têm uma versão VIP, só para os 2 do mesmo milagre. Eu me imaginaria, e ainda me imagino, atravessando esse negócio na maior das empolgações, olhando as águas separadas, olhando o chão enxuto, e eu passaria mais ou menos assim, uou! Aliás, se fosse hoje, já puxaria o celular e ainda faria um selfie para eternizar o momento. Cara, nós não estamos falando uma coisa qualquer. Agora ele passou, estão do outro lado do Jordão, eles estão conversando, e a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa os 2. E que Elias sobe aos céus num redemoinho. E Eliseu viu. Ele não apenas vê Elias subindo, mas tem uma hora que ele tem que fazer uma escolha, onde os seus olhos vão permanecer. Porque enquanto ele vê o Elias subindo, ele vê uma capa caindo. Eu não sei se era exatamente a mesma capa que um dia foi lançada sobre ele, mas a capa ainda tem o mesmo significado, mesmo que não fosse o mesmo pedaço de pano. E depois de ver o homem de Deus subindo e a capa caindo, ele tem que fazer uma escolha. E Eliseu tira os olhos do Elias que subiu e começa a olhar a capa. E ele vai lá e passa a mão naquela capa. Imagina ele segurando aquela capa e agora olhando o Jordão. Ele olha para a capa, olha para o Jordão. Sabe o que eu acho que ele está pensando? Imagina ele olhando para o Jordão e dizendo, é ruim que eu vou voltar nadando. E ele vai e ele fere o Jordão. E sabe qual é o brado dele? Onde está o Deus de Elias?
E algumas coisas que eu e você temos que entender aqui. Primeiro, ele está dizendo, nem a pau que eu vou voltar nadando depois de ter passado a pé enxuto. Sabe o que esse inconformado está dizendo? Do nível do sobrenatural que eu já alcancei. É daqui para mais, não daqui para menos. É daqui para frente, não daqui para trás. Mas a segunda lição que eu aprendo na história, quando ele grita, onde está o Deus de Elias? Ele não está gritando, onde está Elias? Porque ele sabe que Elias foi e não volta mais. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Isso vem desde os dias do Velho Testamento. E acontece ainda hoje na igreja. De tempos em tempos, nós temos alguns tipos de moveres. Mas moveres são cíclicos. Eles começam e terminam. Sempre haverá um mover diferente. Mas Deus não permanece sempre fazendo só exatamente as mesmas coisas, nem do mesmo jeito. Há sempre algumas variações nas visitações de Deus. E nós precisamos entender que quando um mover específico se encerra, que Deus não foi embora junto com o fim daquele mover. Se um mover específico se encerrou, provavelmente é porque Deus vai começar um outro tipo de mover diferente. Agora, tem muita gente presa no passado, num saudosismo de moveres anteriores. Eu me lembro de um dia que eu estava falando do Espírito Santo numa igreja, e no final da reunião eu encontro um senhor já de idade, cabelinho branco. Ele olha para mim com lágrimas nos olhos, ele diz, você tinha que ter visto como que foi o movimento de renovação espiritual do Brasil. Irmão, o movimento de renovação espiritual aconteceu na década de 60 e de 70. Eu nasci em 72, no finzinho do ano. Eu não lembro de nada disso. Eu ouço história, mas não me lembro de nada disso. Mas Deus chacoalhou essa nação. Derramou do Espírito Santo não só no meio dos chamados pentecostais. E muitas das igrejas que tinham muita resistência à ação e ao mover do Espírito. Foi uma ação poderosa de Deus na nossa nação. Agora, esse mover começou. E esse mover se encerrou. Mas tem gente chorando de saudade disso até hoje. E aquele homem chorava como quem pranteia um morto no velório. Era evidente a dor dele, como quem diz, nunca mais vai rolar outra parada igual aquela. Na década de 80, eu já me lembro, Deus começou a fazer algo diferente na nação e mudar a nossa adoração. Eu não estou falando só da liturgia, nem do tipo de música. Aliás, nessa época nem teve tanta mudança nesse aspecto como veio depois. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nossos músicos, generalizando, não eram tão bons como os atuais. Nossa estrutura de som, a visão de excelência, pior ainda. E eu me lembro de cultos onde a música era ruim. Não é que ela não era boa, era ruim. E deixa eu te dizer, para eu perceber que está ruim, tem que estar muito ruim. Porque eu sou um camarada de habilidade musical quase zero. Mas sabe o que acontecia mesmo nesse ambiente onde não tinha nada de tão espetacular na perspectiva humana? Bastava a gente começar a adorar. E uma glória se manifestava. Eu não sei quantos já estavam servindo a Deus na década de 80 aqui, mas era uma glória que parece que dava para pegar com a mão. A década de 80 foi especial e marcante. E aí chegou a década de 90. E um mover de curas, milagres, sinais, prodígios varreu a nossa nação. Eu já era crescidinho na década de 90. E nesse novo mover, eu nadei de braçada. Foi algo extraordinário que Deus fez. Mas onde é que eu quero chegar? Nós temos moveres cíclicos. Deus sempre está fazendo algo, mas nem sempre está fazendo tudo igual. Há fundamento, salvação, crescimento da igreja, amadurecimento, isso é igual. Mas a maneira como Deus visita, aviva o seu povo, desperta, nem sempre segue o mesmo padrão. Agora, não importa se o mover encerrou, o que eu e você temos que acreditar que essas pessoas, ou esse tipo de mover, ou esse tipo de ação específica pode ter terminado, mas isso não quer dizer que Deus foi embora. Quando Eliseu está dizendo, onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo, o ciclo de Elias pode ter terminado, mas Deus continua. Coisas maiores acontecerão, coisas maiores e melhores virão. E esse tipo de fé precisa voltar a marcar a nossa geração. Nós precisamos parar de viver só contando história de avivamento passado, vivendo com saudade e choro por isso, e acreditar que o mesmo Deus que já moveu as águas vai fazer isso com muito mais intensidade, vai fazer coisas ainda maiores e extraordinárias. Quem crê nisso? A palavra de Deus nos mostra que Esdras
lidera a reconstrução do templo no período pós-exílio de Babilônia. E a palavra de Deus nos mostra lá no capítulo 3 de Esdras, do versículo 10 até o versículo 13, que no dia da inauguração do templo, aquele templo glorioso que Salomão construiu, os babilônios derrubaram. Esdras lidera uma reconstrução do templo. E agora o templo está terminado. Chega o dia da inauguração. A Bíblia diz que os jovens começaram a fazer festa. Diz que o barulho do júbilo dos jovens era muito forte. E por que eles estão tão empolgados, animados? Porque a maioria deles nasceu no exílio. A maioria deles não viu a casa de Deus em pé. A maioria deles não sabia nem entendia na prática o que era o culto, o que era o sacerdote sacrificando, o que era a adoração na casa. E de repente agora pela primeira vez eles estão empolgados dizendo: nós vamos viver um pouco do que nossos pais viveram. Nós vamos experimentar um pouco do que nossos pais experimentaram e nos contaram. Eles estão jubilando, tem empolgação. Mas a Bíblia diz que tem um outro grupo fazendo barulho. E o barulho do outro grupo está tão alto que está concorrendo com a voz de júbilo. A Bíblia diz que eram os mais velhos. E o barulho deles era a voz de choro, não era a voz de júbilo. Pergunta por que é que os velhos estavam chorando. Porque eles estão olhando para a nova casa, como quem diz: nunca isso aí vai ser tão bom como foi a nossa. Nunca o que eles estão achando que vão viver agora vai estar no mesmo patamar daquilo que nós vivemos. Será que você vê alguma semelhança dos nossos dias? Eu tenho olhado para muitos pastores, para muitos líderes, para muitos pais espirituais, e parece que eles batem no peito com o orgulho do passado, sem perceber que estão assassinando a esperança de uma nova geração para um mover ainda maior. Eles agem como quem diz: mover bom foi o nosso, nada de melhor virá depois. É para esse grupo dos velhos que Deus levanta profetas como Ageu para dizer: ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo: eu não me aposentei, meu mover não terminou. Para de roubar a esperança dos novos. Eliseu era desse, estava dizendo: onde está o Deus de Elias? Elias pode ter ido embora, mas Deus ficou. Esse camarada, em todo o tempo da sua caminhada, ele demonstra os sinais não só de um inconformado, mas de alguém que sabe exatamente o que é ansiar por mais de Deus. Nós precisamos entender não só o poder do inconformismo, mas de alguém que realmente anseia mais. E quem anseia mais está disposto a deixar muitas vezes o bom a fim de entrar no melhor. Você pode repetir isso comigo? Diga: deixar o bom para entrar no melhor. Talvez eu e você precisamos parar de nos apegar a coisas que Deus já fez, como se fosse o único troféu que possa ser levantado, como se fosse a única coisa da qual nós podemos nos alegrar, gloriar ou mesmo ser gratos ao Senhor, e começar a pensar que Deus tem mais para fazer do que aquilo que Ele já fez. E segundo Reis, no capítulo 4, uma viúva de um dos filhos dos profetas procura Eliseu, dizendo: olha, meu marido morreu, teu servo. Ele deixou uma dívida, não deixou seguro de vida, não deixou previdência, nem a privada nem a falida, não deixou dinheiro guardado, deixou uma dívida. E agora os credores estão à porta batendo, querendo levar meus filhos como escravos. O que você acha que aquela mulher queria de Eliseu? Você acha que ela foi atrás de consultoria financeira? É claro que não. Ela está atrás de intervenção. Mas ela bateu na porta certa, na porta de um inconformado que não só pode ajudá-la, mas ainda pode ensinar algo extraordinário nesse acontecimento. Eliseu olha para essa mulher e diz: me diz o que é que você tem em casa. Sabe o que a mulher responde? Ah, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. É impressionante como a maioria dos clientes olha para aquilo que tem, achando que não é nada. Não valoriza o seu potencial, não valoriza o seu chamado, não acredita no que Deus pode fazer através dele. Não acham que Deus trabalha com multiplicação, acham que Deus está limitado a um mero recurso natural. Tem muita gente repetindo essa história numa outra versão nos nossos dias. Você pode ser um líder, você pode ser um influenciador, você pode ajudar a ganhar muita gente, cuidar dela. Não. Quando ela diz: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija, Eliseu gentilmente dá uma espécie de cala-boca nela e diz: nós vamos começar disso. Tipo, para de choramingar, é um bom começo. Aí ele diz para ela: vai e pede para as tuas amigas vasilhas vazias, não
poucas. Repita comigo, vasilhas vazias, não poucas. Por que a vasilha tinha que ser vazia e não podia ser pouca, tinha que ser muito? Porque quanto mais vasilha e quanto mais espaço na vasilha, mais azeite ela teria. Quando foi que o azeite parou de multiplicar? Quando terminaram as vasilhas. Quem determina a quantidade de azeite que Deus vai multiplicar não é Ele, é você. Dependendo de quanta vasilha você ousa colocar diante dEle. Quem se conforma e traz pouca vasilha vai ter pouca multiplicação. Quem é o inconformado dizendo eu vou trazer o máximo de vasilha, vai experimentar mais. Você consegue entender a semelhança? Isso está por toda a Bíblia. Aí Eliseu diz para essa mulher, pede as vasilhas, traz. E aí você vai fechar a porta sobre ti e os teus filhos. Gente, eu amo um ambiente profético. Eu amo conferências ou cultos onde a glória de Deus se manifesta, coisas especiais acontecem. Mas deixa eu te dizer uma coisa com honestidade. As maiores intervenções de Deus na minha vida não aconteceram nessas reuniões públicas. As maiores intervenções de Deus na minha vida foram geradas no quarto, com a porta fechada, no lugar secreto. Aquele mesmo lugar que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. Nós precisamos resgatar essa arte perdida de uma vida de oração. Nós precisamos voltar a estar a sós com o Senhor e gerar na presença dEle manifestações extraordinárias. Por favor, diga amém. Em outras palavras, tudo que Eliseu está falando tem um significado simbólico e profético. Mas aí ele fala uma coisa para essa mulher que durante muito tempo me deixava bolado. Eu dizia, Deus, é sério que o Eliseu falou isso para a mulher? Ele disse, você vai colocar as vasilhas vazias todas na sua frente, todas elas. Você vai pegar a vasilha que tem um pouco de azeite. E vai pegar a primeira vasilha vazia que está diante de você e vai começar a derramar. Vai derramando, derramando. Quando encher a primeira vasilha, ele diz, para, tira ela e põe de lado. Eu ficava lendo isso e pensava, é sério que Eliseu falou isso para a mulher? Eu dizia, Deus, o que Eliseu achou dessa mulher? Sabe que Eliseu pensou que a mulher tinha um retardo mental, algo assim? Que se ele não explica que a hora que a vasilha está cheia para parar, que a mulher ia ficar o dia inteiro derramando, e aquele azeite multiplicando, transbordando no chão da sala da casa. Eu dizia, não faz sentido ele ter que falar uma coisa tão óbvia. E eu me lembro do dia em que o Espírito Santo falou ao meu coração, a menos que a instrução não seja só literal. E faz sentido se você olha e tudo tem um simbolismo. Não é diferente com essa instrução. Deixa eu tentar resumir aquilo que eu entendi naquele dia. O que Deus ia fazer na vida daquela mulher não era um grande milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um novo milagre. Eliseu está dizendo para a mulher, quando Deus tiver feito o primeiro milagre, pega ele, tira da sua frente e põe para trás. O que ele está dizendo? Pare e pensa comigo, o que ele está dizendo? Aquilo que Deus já fez é aquilo do qual você tem que tirar os olhos. Foca na próxima vasilha. Começa a olhar o que Deus ainda tem para fazer. Porque muita gente, quando olha a primeira manifestação do milagre, ele empolga e ele se conforma antes da hora. Imagina os crentes abraçando aquela vasilha. Meu Deus, é a vasilha do milagre, é a vasilha do milagre. Imagino os vizinhos chegando, quer que foi? Deixa ver, não, chega perto, é a vasilha do milagre. Não ia vender o azeite nem para pagar a dívida. Por que não? Ele está olhando para aquilo como quem diz, nunca mais vai rolar outra parada dessa. Isso é uma vez na vida. Tem que aproveitar aquela única que acontece. E quando ela está empolgada, achando que é única, ela não percebe que está limitando o que Deus poderia continuar fazendo. Então Eliseu falou, pega o que Deus já fez. Foi bom? Foi. Mas o melhor ainda está por vir. Pega o bom, põe para trás e foca na próxima. E quando Deus fizer a próxima, põe para trás e vai para outra. E quando Ele fizer a outra, põe para trás e continua. Eu quero te desafiar a entrar em 2019. Colocando as vasilhas daquilo que Deus já fez para trás. E começando a acreditar por coisas maiores, por manifestações maiores, por intervenções maiores. Em Josué, no capítulo 13. E aqui nós vamos terminar. Deus fala uma coisa para Josué. Que também às vezes eu lendo a Bíblia eu fico meio indignado. Josué 13:1, o Senhor diz para ele, ei, ainda há muita terra para conquistar. Um dia eu falei para Deus,
sujeitinho exigente o senhor, não é não? O cara bateu e venceu gloriosa e sobrenaturalmente 31 reis. O livro de Josué nos mostra a vitória sobre 31 reis. Nunca tinha acontecido aquilo. Nunca houve tanta vitória, nunca houve tanta conquista de terra. E agora a turma está até feliz, um pouco acomodada. E aí Deus começa a dizer, ei, há muita terra para conquistar. Eu dizia, Deus, o Senhor não está botando pressão demais, não era para estar aplaudindo Josué. Não, querido, não pense num Deus exigente botando pressão. Pense num Deus que ama eu e você profundamente, dizendo, eu não quero que você se conforme antes da hora. Eu não quero que você estacione em algo inferior ao que eu tenho para você. E ele começa a dizer, Josué, não é hora de parar, não é hora de você estar satisfeito ou conformado. Ainda tem mais conquista para acontecer, tem mais terra para ser tomada. Levanta os olhos, sangue nos olhos, faca no dente, cai para cima. Eu acredito que é um brado do coração de Deus tentando despertar uma geração. Irmãos, alguns de nós estamos olhando para as nossas igrejas, para as ações de Deus na nossa vida, na nossa casa, e de alguma forma parece que muitos de nós começamos a dizer, já está bom, mas Deus está bradando do céu, não, tem muita terra para conquistar. Alguém diz, pastor, mas as igrejas nunca foram tão grandes como hoje, nunca teve tanto brasileiro salvo como hoje, mas tem muito brasileiro para ser ganho, conquistado e salvo ainda. Tem muita igreja para ser plantada pela nação e fora dela. E nós não podemos nos contentar só com o que já aconteceu. Os olhos do Senhor ainda estão passando por toda a terra. Os olhos do Senhor estão varrendo esse auditório hoje à noite, dizendo, onde estão os inconformados? Onde estão aqueles que vão demonstrar um coração totalmente íntegro, inteiro para comigo? Porque Ele está dizendo, eu vou me mostrar forte para esses. E se você quer que o Senhor se revele forte, você vai ter que ter essa atitude. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Porque daqui 5 minutos alguns vão dizer, ele está pregando desde ontem. Eu sinto que nós precisamos orar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Fala para uns 2 ou 3 clientes à sua volta. Fala para ele, não se conforme. Deus tem mais para você. Deus tem mais para fazer na sua vida. Deus tem mais para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação. Deus tem mais.